existe a questão da religião, da religiosidade. Né? Então, a religiosidade no Oriente, ela é algo completamente diferente da noção de religiosidade que nós temos no Ocidente. Tá? Podemos dizer, tá? Estou sendo bem simplista, tá? Mas assim, podemos dizer que eles são muito mais fervorosos do que nós no Ocidente, né? Isso se aplica a todas as religiões, não apenas ao islamismo, né? Isso se aplica ao judaísmo, se aplica ao budismo, se aplica ao próprio catolicismo, né? Que ele no Oriente ele é completamente diferente, né? Então nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, olhando o Brasil, né? A gente tem uma relação com a religião muito mais, digamos assim, tranquila, né? Muito mais sem grandes compromissos. Ah, o que você é? Sou católico, mas nunca praticante. Ou, eu sou da igreja evangélica, mas tem uma época que eu vou no culto ali, no outro lá, coisa e tal. Não são muitas as pessoas que fazem, levam a risca ali, são extremamente fiéis à religiosidade aqui no Ocidente. Lá no Oriente, não. Né? No Oriente, eles têm essa esse vínculo com a religião de uma maneira muito intensa. E isso se reflete nas ações do cotidiano de todos eles. Né? Eu até comentei com a turma da manhã, quando eu estive no Egito, em 2018, eu fui com uma equipe de pesquisadores, tudo mais, e no final da noite, numa das noites que a gente passou lá, e a gente parou no Porto, né, porque a gente fez a viagem inicial, foi pelo Rio Nilo, e a gente aportou e o pessoal, todo mundo, vamos conhecer a noite, né? A noite no Egito, como que é? Vamos num bar. E qual não foi a surpresa do pessoal que foi, né? Que eles até encontraram os bares, tinha um monte de bar, mas que vendia chá ou café, né? Então, assim, para o povo, né? Não há essa distinção em relação à religiosidade praticada da religiosidade falada. Né? Então, eles levam mesmo a sério. Então, bebida alcoólica é proibido para os islâmicos, eles não consomem. E isso acaba se tornando uma proibição no Estado, né, nos países. Acaba se tornando lei. Né? Então, eles têm muito essa pegada de misturar o Estado com a religião. Aquele velho debate que nós no Ocidente tínhamos, mas isso é coisa... Vende sim, para o turista já te falo. Aquela velha relação do Estado laico, né, que para nós no Ocidente meio que caiu com a Revolução Francesa, né? E aí os países do Ocidente foram tornando seus estados laicos, desvinculados da religião. Já lá no Oriente, né, a tendência deles é misturar as coisas. Então a gente viu isso acontecer no Irã, né, a gente vê isso acontecendo ali, né, no Afeganistão, vê isso acontecendo em vários outros estados do Oriente, porque eles têm essa predisposição em entender que religião e o Estado, né, nacional é uma coisa só. Né? A Célia perguntou se lá eles não vendem nem para turista. Para turista vende. Você encontra bebida alcoólica nos navios, por exemplo, como eu fui, então tinha um frigobar lá e tinha cerveja, tinha vinho, tinha bebida alcoólica. Em alguns hotéis tem, alguns hotéis não tem, e supermercado também não tem. Né? Então não existe a seção lá de bebidas, por exemplo. Aliás, tem, né? Mas é só refrigerante, bebidas não alcoólicas. E eu achei bem curioso que, comentei isso também, que a gente foi visitar uma cidade no Cairo, uma cidadela cristã, né? O bairro cristão do Cairo. E chegando lá eles chamam de copta, né? Os cristãos egípcios são chamados de coptas, por isso o bairro copta. E lá tinha muito, bom, todo o Egito tem muita gente vendendo, muito camelô assim na rua, muito vendedor ambulante, né? E lá tinha um velhinho, eu não consegui fotografar, porque não sei se eu estava sem bateria, sei o que aconteceu, eu não consegui fotografar o velhinho, até tenho que ver se alguém do grupo conseguiu, mas ele com uma plaquinha, né? E escrito em português, cervejinha gelada para brasileiros, né? Então, os turistas podem, né? Os nativos, digamos assim, né? Os autóctones, eles não fazem questão. Eles entendem que é um pecado e não consomem. Mas é bem interessante. Então, estou falando tudo isso por conta do Afeganistão, né? Que vocês acompanharam aí as atrocidades ali que aconteceram, né? Coisa,
né, fantástica, né, a gente vê, impressionante, né, a gente vê o pessoal se agarrando no avião por fora, caindo, né, a gente ficou muito impressionado com essas cenas, e é importante entender que isso tudo começa, né, tomar corpo no contexto da Guerra Fria, né, quando a União Soviética, né, o Afeganistão está numa área de influência soviética, né, e eles foram interferir politicamente no Afeganistão, né, os soviéticos, e foram expulsos de lá. Foi uma guerra que durou praticamente uns 10 anos, da década de 70 até a década de 80, né, quando a União Soviética, inclusive, eles chamam essa investida da União Soviética de que o Afeganistão foi o Vietnã soviético. E assim como os Estados Unidos invadiram o Vietnã e foram expulsos, né, perderam a guerra ali, né, a, da mesma forma a União Soviética foi expulsa, né, do Afeganistão. Então, a gente imaginar a coisa assim, né, por exemplo, a União Soviética, o Exército Vermelho, é o mesmo exército que derrotou o nazismo, que derrotou o Hitler, que foi lá dentro de Berlim, deu um pau no Hitler e tomou a cidade. Esse exército não conseguiu vencer a retaliação dos afegãos, né? Da mesma forma, na mesma proporção, podemos dizer, né, que os vietnamitas rechaçaram o exército dos Estados Unidos, né? Então veja que esses povos do Oriente, né, eles têm para além das questões nacionais, são muitas questões envolvidas, né? Mas para além das questões nacionais, tem essa questão religiosa que é marcante, que permeia a vida nesses países orientais. Tá? E pensando aqui em Brasil, esse período, né, da Guerra Fria, nós temos então uma. Deixa eu colocar aqui uma apresentaçãozinha. Eu não sei por que eu fico colocando efeitinho nos meus PowerPoint e depois eu me arrependo deles. Eu não consigo entrar na hora que eu quero. Vamos lá, aqui. Então, no contexto de Brasil, né, muita coisa aconteceu. É para ficar chique, mas acabo me enrolando inteiro. Muita coisa aconteceu, né? Porque a Guerra Fria ela é de 45 a 91, que tradicionalmente se considera. Então, a gente tem um período de mais ou menos 50 anos. O Brasil é fortemente influenciado por tudo que acontece, né, no contexto da Guerra Fria. Né? O Brasil não está alheio a todo esse processo, mas também não é só o Brasil, né, que está na mira, né, dessa Guerra Fria. Né? Havia uma preocupação, então vamos entender assim, né? Geograficamente, o mundo pós-guerra foi dividido entre o Ocidente, como uma zona de influência dos Estados Unidos, e o Oriente, uma zona de influência dos soviéticos. Tá? Obviamente que havia o interesse, tanto de um lado quanto de outro, de querer ter aliados, né, na frente oriental e na frente ocidental, respectivamente. Né? Então, isso caracteriza muito bem, por exemplo, o Estado de Israel, lá no Oriente. Né? O Estado de Israel como um posto de observação dos Estados Unidos, né? Bem ali no Oriente Médio, bem nessa divisa aí entre Ocidente e Oriente, né? Muito significativo. Né? A contrapartida seria Cuba, aqui na América, né? Na portinha de entrada dos Estados Unidos, um país vivenciou uma revolução que levou eles ao socialismo em 1959. A princípio, a Revolução Cubana ela não tinha intenção de ser uma revolução socialista. Tá? Eu não sei se a gente consegue falar muito sobre Cuba, mas é muito interessante conhecer a história, mas esse detalhe é bem importante. O Fidel Castro e todo o elenco da Revolução Cubana, eles tinham a intenção de derrubar aquele presidente indicado pelos Estados Unidos. Então, eles tinham uma rivalidade, eles não queriam a interferência dos Estados Unidos em Cuba. Por isso aconteceu a Revolução. Eles, afastando esse presidente, se instalaram no poder, obviamente, naturalmente, se aproximou a União Soviética, né, desses revolucionários que tomaram o poder, e ofereceram apoio. Por isso que, posteriormente, Cuba se tornou socialista, né, apoiada pela União Soviética. Mas não foi esse o mote da Revolução. Tá? Voltando aqui para o Brasil. Brasil numa zona de influência dos Estados Unidos. Porém, assim como todos os países da América, da Europa Ocidental, né, recebiam investidas, digamos assim, intelectuais do socialismo. Nós temos o Partido Comunista no Brasil desde 1922. Né? Então,
Mas, como estamos numa área de influência norte-americana, o comunismo sempre vai ser visto como algo negativo, algo ruim, né, que precisa ser rechaçado, que precisa ser eliminado, né, mesmo eu não sabendo direito o que ele significa, o que significa ser socialista, né, ou comunista. Vocês sabem disso, que a questão do comunismo está presente nos nossos debates até hoje, né? Então, em tempos que já não existe mais uma bipolaridade entre capitalismo e socialismo, ainda hoje, né, se fala muito, né, da ameaça comunista, né, uma suposta ameaça comunista, e que aterroriza muita gente. Muita gente tem medo de comunista, né? Tem gente que tem medo de vampiro, tem gente que tem medo de comunista, tudo bem. A questão é a seguinte, nesse contexto aqui da Guerra Fria, isso estava muito à flor da pele, né? Então, o Partido Comunista Brasileiro, por várias vezes, foi interditado, foi proibido sua existência, né? Vez ou outra foi colocado na legalidade, mas era assim, sempre muito combativo, né? Muito, estava sempre muito presente nas discussões a respeito das discussões políticas. Tá? E alguns políticos no Brasil vão ser associados, né, vão ser lidos, digamos assim, como simpatizantes do socialismo, do comunismo, mesmo que muitos não tenham nada de comunista, né? É mais mesmo a percepção e a leitura que as pessoas fazem, uma leitura muitas vezes equivocada. Tá? O período que a gente vai estudar se chama período populista, tá? República populista. Então, importante entender, né, o que é o populismo, né? Então, significa que os presidentes dessa época vão estar muito fundamentados muito numa prática, num discurso popular, né? As ações desses presidentes vai ser muito voltado a ações de grande impacto social, porque agora essa população que até então na história do Brasil foi colocada em segundo, terceiro, quarto plano, jogado lá para o cantinho, essa população começa a ter importância, principalmente por conta da questão do voto. São pessoas que votam, né? Então, esses políticos começam a se preocupar, né, com essa participação popular. Muitos não estão habituados, né, com essa ideia da democracia. Né? O Brasil, pela primeira vez agora, né, a partir de 45, vamos entrar num regime democrático, onde as pessoas votam nos seus representantes. Porque até então o Brasil era colônia, depois passou a ser um império, depois passou a ser uma república, porém, essa república ela era limitada pela, como que eu posso dizer? Ela era limitada pela participação apenas dos ricos, voto censitário, né? E mesmo aqui, em pós-45, vai ser dado um jeito de muita gente ficar fora, né, dessas decisões. Analfabeto, por exemplo. Nós tínhamos uma população muito grande de analfabetos, que estavam excluídos, né, do processo eleitoral no Brasil. Mas, enfim, o que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção é que tudo que vai acontecer aqui, nesse períodozinho, de 45 a 64, né, o pano de fundo do nosso cenário brasileiro vai ser sempre o quê? A Guerra Fria, essa tensão entre capitalismo e o comunismo. Tá? Diante disso, os nossos grupos políticos vão ser divididos também, basicamente, em duas vertentes. Não que necessariamente elas representem capitalismo ou socialismo, mas vão ser entendidas como. Tá? Para a gente encerrar aqui a aula de hoje, só prestem atenção. Nós vamos ter um grupo muito alinhado ao Getúlio Vargas, que vão ser chamados de nacionalistas. O que são esses políticos? São aqueles que defendem que o Brasil precisa ter estrutura, né, para poder ter suas próprias indústrias para crescer economicamente, né, sendo autossuficiente. Foi o caso, por exemplo, por isso que é no governo do Vargas que vai ser criada a Petrobras, foi ali, antes da saída dele, criada a Companhia Vale do Rio Doce, a Siderúrgica Nacional, empresas que estariam dando suporte para a criação de indústrias nacionais. Tá? Esse discurso nacionalista vai ser erroneamente atribuído a ideias comunistas. Então, quem pensa dessa forma vai ser taxado de comunista. Tá? O próprio Vargas vai ser taxado de comunista. Do outro lado, você vai ter liberais. O que são os liberais aqui, nesse contexto? Os liberais são aqueles que se alinharam às ideologias capitalistas, principalmente
influenciados pelos Estados Unidos. Então, os presidentes que adotam essa linha liberal, eles vão, ao invés de incentivar a indústria nacional, eles vão incentivar a vinda de indústrias multinacionais. Tá? O primeiro deles, por exemplo, aqui que a gente vai ver, que é o Eurico Gaspar Dutra, né, é no governo dele que começam a vir várias empresas, por exemplo, a Coca-Cola. Né, ela se estabelece no Brasil a partir de 46, o governo do Dutra. Tá? E aqui embaixo é a relação dos presidentes desse período. O Dutra, a volta do Vargas no período democrático, o Juscelino Kubitschek, JK, Jânio Quadros e, finalmente, o João Goulart, que vai ser derrubado pela ditadura militar. Beleza? Então, nas próximas aulas aí, esse vai ser o tema do bimestre, que a gente vai trabalhar com a República Populista e com esses presidentes. Beleza, pessoal? Certinho? Até semana que vem.